noite a todos. Antes de nós darmos início à nossa reunião, aqueles avisos de praxe. Os companheiros com aparelho celular falam de desligar para que não haja nenhuma interferência durante os nossos estudos. Tá? E nós vamos ler então a paginazinha que vocês receberam, que é a região dos espíritos, lição 75, em plena prova. Reunião pública de 26 de 10 de 59, questão 266. Aguardas a melhora que parece tardia. Suspiras em vão pelo amigo ideal. Anseias inutilmente pela concórdia doméstica. Clamas de balde pelo socorro e serviço. Todavia, mesmo nos transes mais duros, espera com paciência. Ontem, desbastávamos lares alheios. Hoje é preciso reconstruí-los. Ontem, traçamos caminhos de lodo e sombra aos pés dos outros. Hoje é preciso purificá-los. Ontem, retínhamos sem proveito a fortuna de todos. Hoje é preciso devolvê-la em trabalho a crescer a de todos. Onde cultivávamos aversões, hoje é preciso desfazê-las a preço de sacrifício. Onde abraçamos o crime, supondo preservar-nos e defender-nos. Hoje é preciso reparar e sofrer. Ontem, cravamos no próximo o espinho do sofrimento. Hoje é preciso experimentá-lo por nossa vez. Se sobes calvário agreste, irriga em suor e pranto a senda para o futuro. Qual ocorre o enfermo que solicita assistência adequada antes da consulta, e imploraste antes do berço a prova que te agracia. Aspirando a sanar as chagas do pretérito, comissionaste o próprio destino para que te entregasse à existência o problema inquietante e a frustração temporária, o embaraço imprevisto e a trama da obsessão, o parente amargoso e a doença difícil. Não atraiçoes a ti mesmo, fugindo ao merecimento da concessão. Milhares de companheiros desenviados da carne suplicam no ensejo que já desfrutas. Mergulhados na dor maior, tudo dariam para o considerador menor em que te refazes. Desse modo, quando estiveres em oração, sorvendo a taça de angústia, na sentença que indicaste a ti próprio diante das leis divinas, roga a bênção da saúde e a riqueza da paz, a luz da consolação e o favor da alegria. Mas pede a Deus, acima de tudo, o apoio da humildade e a força da paciência. Graças te damos, Pai, pela vossa bondade, pela vossa misericórdia, nos dando a oportunidade de estarmos aqui, estudando o livro dos Espíritos, estudando o Evangelho, para que tenhamos o roteiro de nossos espíritos nessa estrada que nos leva a Ti. Abençoa todos nós que aqui estamos. Que a vossa luz se faça para os nossos caminhos, para que estejamos sempre, Senhor, fortalecidos no Teu amor, sabendo que tudo o que nos acontece hoje foram escolhas mal feitas no nosso passado, e hoje nós estamos tendo a oportunidade de rever e de construir o nosso caminho. Abençoa nossa Cristina, que nos trará o estudo do livro dos Espíritos na noite de hoje, que ela possa ser envolvida no Teu amor, tendo a intuição e a inspiração necessária para o estudo. Abençoa nossa Fabienne, que nos trará a leitura e o comentário do Evangelho na noite de hoje. Enfim, Senhor, abençoa todos nós que aqui estamos. E que seja, Senhor, em Teu nome, em nome de Maria de Nazaré, em nome de toda a direção espiritual da Casa do Caminho, mas, acima de tudo e sempre, em nome de Deus, nosso Pai, que encerrando essa prece, possamos dar início à nossa reunião de estudo da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus.
doce que é a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações, né? Quando a gente sente, fica mais doce, né? O estudo da noite de hoje está lá no capítulo 6 do Livro dos Espíritos, intitulado Vida Espírita. E ali já vimos diversos itens, né? Estamos estudando mundos transitórios, percepções, sensações e sofrimentos dos espíritos, ensaio teórico sobre as sensações dos espíritos, escolhas das provas, que é a que nós vamos ver hoje, e ainda vamos estudar relações do além-túmulo, relações simpáticas e antipáticas do espírito. Então, assim, são temas intrigantes, porque a gente está acostumado com a vida material e a gente está falando justamente da vida espiritual, né? Que na verdade a gente lembra, mas só que está tão escondidinho que outras questões vão entrando e a gente precisa relembrar. Por isso que é bom a gente estudar, a gente rever, né? O tema de hoje são justamente as escolhas que fazemos, as escolhas das provas. E eu fico refletindo às vezes sobre o tema e como é que a gente pensa no estudo. Quando eu trabalho o estudo, eu acho que todo palestrante espírita, né, ele pensa como ele gostaria de receber essa informação para poder, dentro, né, da mente de cada um, trazer para a sua própria realidade. E aí eu fiquei pensando assim, como é que a gente vai falar de escolhas se a gente não relembrar 4 pontos muito importantes, e vocês vão ver por que eu digo isso, da doutrina espírita como um todo. Eu separei, inclusive, as próprias perguntas. 4 pontos, sendo o primeiro deles. Qual a diferença entre provas e expiações? Se o tema que a gente está estudando é a escolha das provas, tem a ver expiações com isso, e a gente sabe que nós estamos num mundo de expiação e ainda sendo em transição, né? Mas ainda experimentamos expiações. Então, qual a diferença entre provas e expiações? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é realmente uma lembrança muito importante, é a imutabilidade das leis divinas. Ou seja, Deus não faz uma lei para cada um de nós, nem para cada tempo. A lei que Ele fez é para sempre, não muda, é imutável. Ela vai valer sempre. Então, nós é que temos que nos adequar a ela, não ela a nós. Então, ela está ali. Se a gente vai contra ela, a gente vai ter uma reação. Então, a lei de ação e reação, que é uma lei da física, é uma lei divina. Então, ela é imutável, ela não muda. Vocês vão ver por que é importante isso nesse contexto. O outro ponto, eu vou até chamar de pilar, desses os 4 pilares para esse estudo, é a reencarnação. Nascer, morrer, nascer de novo. Por que é importante quando a gente está falando de escolha das provas? Vamos ver isso. E o último deles, que não é menos importante, é a justiça divina, que vem bem atreladinho à reencarnação. A gente já ouviu falar muitas vezes que a reencarnação é a justiça divina atuando em nossas vidas. Então, eu vou falar um pouquinho de justiça divina e detectar aonde ela está. E aí eu pensei assim, bom, posso falar desses 4 pilares antes, porque eles vão ajudar depois com as perguntas, e nós vamos estudar as perguntas, mas eu tenho que identificar a fonte de onde eu estou tirando essas informações. E a fonte não podia ser outra, senão o próprio Livro dos Espíritos. À exceção da primeira, do primeiro pilar, do primeiro bloco, que é justamente a distinção entre provas e expiações. Não que o Livro dos Espíritos não fale, ele fala. Mas é que eu achei tão bacana a definição que eu encontrei no O Consolador, que é uma psicografia do Emmanuel. Quem não conhece esse livro deve conhecer, porque ele é maravilhoso, O Consolador. Lá no item 246, ele faz essa pergunta: qual a diferença entre provação e expiação? E aí a resposta dele é muito, né? A provação é a luta que ensina ao discípulo rebelde e preguiçoso a estrada do trabalho e a edificação espiritual.
Já a expiação é a pena imposta ao malfeitor que comete um crime. Então, olha lá, quando a gente ouve luta que ensina ao discípulo rebelde, preguiçoso, a estrada do trabalho e a edificação espiritual, ele está falando de todos nós, porque se estamos aqui, estamos trabalhando o quê? A nossa evolução espiritual. Cada vez que a gente encarna, a gente vem com o objetivo de suprir as nossas próprias faltas e nos melhorar. Em outras palavras, a gente vem para quebrar, né, eu vou usar aqui a palavra bem forte, mas para matar aqueles nossos vícios que insistem em nos perseguir durante encarnações e encarnações e conquistar virtudes, não é? Por exemplo, a paciência de verdade, não é aquela paciência meio termo. Eu sou paciente só até a 10ª hora, a 11ª já não sou mais. Não, é a paciência verdadeira. Então, veja só, a prova é essa atuação constante que a gente tem necessidade de alcançar enquanto no caminho da perfeição, que é onde todos nós queremos chegar. Entenda-se que a perfeição como aquele ponto de felicidade culminante que todos nós vamos chegar, isso o próprio Jesus nos diz. Não é? Então já é um alento, porque sabemos que a prova, na verdade, faz parte do nosso crescimento. Para crescer, a gente precisa ser submetido a provas. E onde nós nos submetemos às provas? Aqui, enquanto encarnados. Porque não adianta nada a gente achar que conquistou uma virtude, mas na hora de colocá-la em prática, nós estarmos lá no mundo espiritual. A gente tem que praticar, ver se foi de verdade, aonde? No mundo das adversidades. E onde é o mundo das adversidades? Aqui, enquanto a gente está encarnado. Então a prova, ela vai acontecer conosco naturalmente na nossa caminhada. E já a expiação, olha o que ele diz para a gente. A expiação é a pena imposta ao malfeitor que comete crime. Então a expiação, o que vem a ser? Aqueles nossos resgates daqueles nossos malfeitos do passado. Então quando diz assim, fulano está aqui em expiação. Significa o quê? Ele está resgatando aquelas falhas do passado. Ele está tentando consertar aquelas falhas do passado. E quando eu disse a vocês que está tudo encadeadinho nesses 4 pilares, eu estou falando de reencarnação, de misericórdia, de lei divina, né? Da lei do progresso, tudo isso atuando ao mesmo tempo, só que a gente está separando aqui para a gente entender o tema central. Então, explicar esse primeiro bloco, provas e expiações, a gente pode passar para o segundo, que é a imutabilidade das leis divinas. E aí, como eu falei para vocês, eu fui lá, vou mostrar aqui para vocês, no Livro dos Espíritos, para buscar onde eu encontraria mais elementos para falar sobre essa imutabilidade, ou seja, constância perene, para sempre, das leis divinas. E eu encontrei lá nas perguntas, são 3, 4 perguntinhas bem pequenininhas, que eu vou ler, porque eu acho que sempre melhor. 615. Quando a gente está nessa pergunta, 615, ela está situada lá no meio do Livro dos Espíritos, nas leis morais, que a gente conhece como o 3º livro. Né? Lá a pergunta é assim, que Kardec faz aos Espíritos. A lei de Deus é eterna? E a resposta é, ela é eterna e imutável, quanto o próprio Deus. E ele continua lá na 617. Que objetivos abrangem as leis divinas? Concerne-lhes outra coisa que a conduta moral? E os espíritos respondem, todas as leis da natureza são leis divinas, porque Deus é o autor de todas as coisas. Eu falei, dei por exemplo a vocês a lei da ação e reação. É uma lei da física, é uma lei divina, então ela é imutável. Tudo que a gente faz, a gente recebe. Né? Por isso que está lá aquele primeiro mandamento de Jesus. Amar a Deus sobre todas as coisas e fazer ao próximo aquilo que você quer que seja feito por você. Porque quando você faz, você recebe. Isso é uma lei física, imutável. Depois a gente vai para 619. Deus deu a todos os homens os meios de conhecer sua lei.
Olha só que pergunta, né? Será que a gente sabe se faz de desentendido, né? Às vezes a gente faz desentendido, não compreendi bem. Aí olha a resposta dos espíritos para Kardec. Todos a podem conhecer, mas nem todos a compreendem. Os que a compreendem melhor são os homens de bem e aqueles que a querem procurar. Entretanto, todos a compreenderão um dia, porque é preciso que o progresso se cumpra. Não falei para vocês da lei do progresso? A lei do progresso está atuando. Queiramos ou não, ela está ali. E é bacana quando, por exemplo, a gente vê no meio de um monte de pedra, nasceu uma florzinha, né, um galinho. Você fala assim, da onde que ele tirou os elementos, né? De onde essa pequena semente tirou os elementos? Está aí, a lei do progresso está atuando ali o tempo todo, né? A justiça das diversas encarnações do homem é uma consequência desse princípio. Olha que lindo, né? E, para terminar essa parte, esse bloco, onde está escrita a lei de Deus? Ganhou uma bala, quer acertar? Onde? Na consciência. Então, olha só, não está lá fora, está aqui. Então, a gente só tem que começar a deixar vir à tona. Porque a gente, às vezes, vai colocando lá lençóis da materialidade e vai esquecendo, né? Mas ela está ali com a gente. Não está em outro lugar, o que é muito importante, né? Depois eu falei para vocês que isso aqui é só uma pincelada para a gente entrar nas questões, tá, gente? Porque eu acho que quando a gente tem isso aqui em mente, fica mais fácil entender. E aí vem o terceiro pilar que eu falei para vocês, que é o da reencarnação, não é? Porque provas e expiações, elas vão ser cumpridas nas nossas diversas reencarnações. E aí a primeira pergunta que me veio à mente é: para que serve uma reencarnação? Qual o objetivo de eu estar reencarnando? Será que não é a única reencarnação? Eu não podia ter provas e expiações tudo de uma vez? Aí a gente vai lá para as escolhas depois, tá? Olha lá na 166 que ele diz para a gente. Eu separei aqui para ficar bem bonitinho. Olha aqui o que ele diz para a gente. A alma que não alcançou a perfeição na vida corpórea, como acaba de se depurar? E os espíritos vão responder para ele: suportando a prova de uma nova existência. Então, olha só, a gente tem uma vida enquanto espíritos, mas temos diversas existências. Cada vez que a gente encarna, é uma existência que a gente vive. E essa existência é uma existência de prova. Por quê? Se nós não tivermos mais provas para ultrapassar, nós alcançamos o quê? A categoria de espírito superior, ou espírito puro, melhor ainda, levando em consideração 3 categorias, né? Espírito puro, espíritos superiores e espíritos imperfeitos. São 3 categorias com diversas subdivisões, né? Nós ainda estamos lá embaixo, né? Mas o que a gente almeja é lá em cima. O dia que a gente já tiver tudo isso prontinho, ou seja, não tiver mais provas que enfrentar, nós não vamos precisar reencarnar. Olha que coisa boa, né? Significa que a gente passou, chegou, colou grau, né? Como a gente diz na escola, colei grau, né? Ganhei um diploma, e é isso aí mesmo. E ele continua lá na 167. Qual é o objetivo da reencarnação? Expiação, ou seja, reparar as faltas do passado, aprimoramento progressivo da humanidade. Como é que a gente vai aprimorar progressivamente? Através das provas. Cada vez mais a gente vem provar que a gente conquistou uma virtude. Sem o que, onde estaria a justiça? E a última, para fechar esse entendimento: o número de existências corporais é limitado, ou bem, o espírito se reencarna perpetuamente? Porque a gente pode se perguntar: quantas vezes eu vou precisar provar para reencarnar, para provar e expiar? Aí olha o que os espíritos dizem para Kardec. A cada nova existência, o espírito dá um passo no caminho do progresso. Quando está despojado de todas as impurezas
não tem mais necessidade das provas da vida corpórea. E aí a gente chega à conclusão de que o dia que a gente alcançar essa categoria, a gente não vai mais precisar reencarnar. E a última delas é a justiça divina, onde repousa a misericórdia de Deus para com todos nós. Porque eu não sei vocês, mas se não fosse a misericórdia de Deus, eu nem sei onde eu estaria, né? Porque a gente pensa assim, meu Deus, como é que eu fiz isso? Se eu tivesse que julgar uma situação dessa, eu não ia perdoar. Mas Deus é misericordioso, Ele é tão misericordioso que Ele faz com que a gente repita aquela prova quantas vezes forem necessárias, né? E aí olha o que Ele diz para a gente sobre a justiça divina. Todos os espíritos tendem à perfeição. E para isso, Deus lhes fornece os meios pelas provas da vida corpórea. Está na 171, tá? Mas em sua justiça, faculta-lhes realizar em novas existências o que não puderem fazer ou concluir numa primeira prova. Então, olha só quanta coisa boa aqui nesse conjunto preliminar do estudo da escolha das provas que a gente vai ver. Nós já entendemos a diferença entre provas e expiações. Nós já entendemos que as leis divinas são imutáveis, elas não mudam, então a gente tem o tempo todo a lei da ação e reação atuando sobre nós, a gente tem a lei do progresso atuando sobre nós, queiramos ou não, tá? Isso está ali, é imutável, não muda para Cristina, para Maria, para Dias, não muda, está ali, para todo mundo. E, por fim, nós vimos ainda a reencarnação, o objetivo da reencarnação, que é a nossa depuração, é a nossa prova e também a nossa expiação. E vimos a justiça divina, que vem dizer para a gente que tanto as provas quanto as expiações são coordenadas, né, vamos assim dizer, são autorizadas por Deus, mas a gente vai ver já, com misericórdia, a gente já vai ver já que faz então essas escolhas para nós. Então, essa base vencida, né, que era muito importante, a gente já pode começar o estudo da noite de hoje. Vocês podem falar assim, nossa, puxa vida, falou tanta coisa para chegar nesse estudo, mas vocês vão ver como faz toda a diferença agora quando a gente fizer a primeira pergunta. Olha aqui a primeira pergunta, 258. No estado errante e antes de tomar uma nova existência corpórea, o espírito tem a consciência e a previsão das coisas que lhe sucederão durante a vida. Então, vamos lá. Errante. O que é espírito errante? Não é aquele que erra, não. Pode até ser, né? Mas não é. Errante é quando você está, enquanto espírito, desencarnado. Mas não é qualquer espírito desencarnado. É um espírito desencarnado que precisa reencarnar. Porque se ele não precisar reencarnar, ele não é mais um espírito errante. Ele já é um espírito puro, superior ou puro. Eu vou colocar essas categorias, né? Porque ainda que a gente esteja falando de um espírito superior ou um espírito puro, eles podem até reencarnar, mas por opção, para uma missão. É uma opção deles, como foi a de Jesus, que veio para nós. Ele não precisava, pela categoria dele, né, de espírito puro, estar aqui, mas ele veio em missão. Então, o espírito errante é aquele que ainda precisa encarnar. Por isso que eu fiz aquele trocadilho brincando que erra, porque é aquele que errou e precisa consertar. E se ele precisa consertar, ele precisa ficar ali esperando, né, a hora que ele vai reencarnar, a hora que ele vai voltar aqui para esse mundo corpóreo nosso. E aí a perguntinha diz assim, faz assim, ele tem consciência e a previsão das coisas que vão acontecer na vida dele? Os espíritos dizem a Kardec o seguinte, na verdade, ele próprio escolhe o gênero de provas que quer suportar. E é nisso que consiste o seu livre-arbítrio. Nossa, se somos nós que escolhemos a nossa prova, na mesma hora me veio uma pergunta, e se eu não souber fazer escolhas?
não é? Será que a gente sabe fazer escolhas sempre? Por isso que aqueles 4 pilares são importantes, né? Veja, se eu fizer uma má escolha e errar, eu sei que eu vou reencarnar e com a misericórdia de Deus, né, eu vou receber ajuda. Então, essas escolhas vão ser pautadas naquilo que eu já conquistei em todas as minhas existências anteriores. Cada vez que eu faço uma encarnação, ou cada vez que eu reencarno e tenho uma existência, eu levo dessa existência alguns conhecimentos. Na verdade, a única coisa que a gente leva é conhecimento. Ninguém leva nada que se compra, né? A gente leva tudo aquilo que a gente conquista. E conquista o quê? Espiritualmente, no aspecto moral, né? Então, se eu faço escolhas baseadas na minha consciência moral, a tendência é eu fazer escolhas boas. Mas e aquele que ainda tem uma consciência moral baixa, pequena, porque ainda está na caminhada? Aqui a gente sabe que todos nós vamos chegar lá. Então, cada um pode estar no patamar, tal, mas todos nós vamos chegar lá. Então, suponhamos que você ainda não tenha aquela consciência moral suficiente para fazer uma boa escolha. Você ainda vive num mundo em que não te permite alcançar determinadas percepções da virtude. O que acontece? Eu vou fazer uma má escolha? Pode ser que sim, mas eu vou ter sempre o quê? A justiça divina ali, com toda a misericórdia do mundo, me encaminhando espíritos, ou mensageiros, ou guias, ou protetores, para me dar o caminho. Aí a gente vai falar assim, puxa, mas o que adianta se eu não souber escutar? Porque às vezes a gente não sabe escutar, né? Então, o bacana é isso que a gente está fazendo aqui. É a gente vir estudar, porque aí a gente começa a abrir, expandir a nossa percepção, e mais do que ouvir ajuda, é pedir ajuda. É pedir ajuda. Porque muitos de nós ainda não têm a concepção de uma moral plena. Não tem. Eu vou dizer para vocês uma coisa que é minha, aconteceu comigo, né? Já estudo a doutrina espírita há anos, não venho de uma família espírita, mas comecei a estudar a doutrina espírita, me encantei, fui lá. Outro dia fui convidada para ver um filme de um ator americano chamado Denzel Washington. E o nome do filme era, se eu não me engano, o Protetor. Era o Protetor. Bom, começa com um filme de muita ação, muita violência, né? E eu estou lá assistindo. Lógico que todo filme tem o quê? Mocinho e bandido. Mocinho e bandido. Eu olhando, gente, lá no meio do filme eu me dei conta que eu estava torcendo pro mocinho que matava todo mundo. Ele saía matando todo mundo porque ele achava, o objetivo dele era proteger as pessoas que faziam injustiça, porque ele achava que fazia injustiça. E na verdade, veja, mas quando você se pega torcendo para que o outro mate o outro, você quase que nega a lei divina. Que é que a toda ação há uma reação, e que essa reação não precisa ser sua, ela vem de Deus. E aí você se pega, meu Deus, como eu já tendo lido, tendo aprendido, sabendo disso, estou lá numa ficção que seja, mas o sentimento ele não é fictício. O filme é fictício, você está vendo, mas o sentimento que nutre você sua, você fica torcendo, aí você se dá conta que você ainda cai na esparrela da vingança, porque foi isso que aconteceu. Na verdade, você percebe assim, puxa vida, eu fiz escolhas tão conscientes, eu estou trabalhando tanto por isso, mas eu ainda olho a vingança como um meio normal da minha vida. E aí eu pergunto, será que nós não fazemos isso no nosso dia a dia? Se você faz isso comigo, eu vou fazer. Ou seja, a gente olha aquela lei de olho por olho, dente por dente, como uma coisa que ainda está muito aqui. Eu ainda quero fazer justiça. Eu não acredito na justiça de Deus, eu quero fazer a minha que vale. Isso é muito sutil.
é muito, né? Vem assim muito sutil. Eu fiquei, meu Deus, olha aqui como a sutileza da nossa vida, o fato da gente não vir, ouvir e esquecer, que foi o que aconteceu comigo, ainda nos torna aquele ser vingativo do passado. Que é justamente por isso que eu estou aqui, para quebrar essa vingança que faz parte, na verdade, daqueles dois montes do orgulho e egoísmo que a gente tem que desbastar, que a gente tem que acabar. Então a gente fica pensando assim, nossa Senhora, como nós ainda, de uma forma muito imperceptível, né, podemos cometer falhas. Por isso a importância das nossas existências, claro, mas das nossas escolhas verdadeiras. Logo que aconteceu depois disso, quando eu percebi que aquilo ali já estava me levando, né? Eu falei, não, peraí, volta. Aí pedi licença, fui até o toalete e falei, Jesus, vem cá, me protege porque eu estou sendo levada e eu estou consciente, porque eu quero tanto acertar que eu não posso permitir que isso aconteça. Aí eu voltei para a sala, né, e fiquei assistindo, mas já com outro, né, porque eu estava no grupo, mas mudei o meu modo, né? Comecei ali a fazer aquela oraçãozinha interna, não só para o filme, mas para mim também, para acalmar meu coração. Tá? Então, as escolhas que nós fazemos, a gente pode pensar assim, não, mas eu já sei me comportar. A gente pensa que sabe, a gente ainda escorrega. E escorrega de uma forma sutil, porque é no pensamento, é numa torcida, né? Numa torcida, a gente está vendo um jogo de futebol, e assim vai. Então, olha a importância de, nesses momentos, a gente se socorrer com a espiritualidade, cair em si, pedir ajuda mesmo. Essa é a misericórdia divina que a gente falou aqui, né? na pergunta 171 que eu li para vocês como base. É essa vontade de, embora façamos escolhas, que essas escolhas sejam por nós percebidas nas suas falhas e percebidas com aquela a palavra que me veio agora é humildamento, a gente se humildar e dizer assim, meu anjo da guarda, eu ainda faço tanta besteira, vim para cá para me ajudar. Então, a escolha não é uma escolha assim, escolhe e o que der, deu, você se vira, porque se você cair, não é assim. Então, a consciência que a gente começa a nutrir quando estuda a doutrina é que, embora já me seja confiada, e a maioria de nós aqui no planeta, uma grande parte, né, já pode fazer escolhas, a gente tem que ter consciência que as nossas escolhas ainda podem ser desvirtuadas. E por que podem ser desvirtuadas? Nós temos que vestir mesmo a camisa da humildade e saber pedir ajuda aos nossos mentores para nos fortalecer nesses momentos. Porque se a gente escolher e mandar mal, né, e sem sequer pensar que pode ter ajuda, já é mais difícil. Vamos passar para outra. Não é, pois, Deus, Kardec perguntando, não é, pois, Deus que lhe impõe as tribulações da vida como castigo? Porque Kardec pensava que era Deus que impunha a cada um de nós as escolhas da nossa vida. Kardec fez essa pergunta e os espíritos responderam assim, é fato que nada ocorre sem a permissão de Deus, pois é Ele quem estabelece todas as leis que regem o universo. Perguntar então por que fez tal lei antes de tal loucura, dando ao espírito a liberdade de escolha, deixa-lhe toda a responsabilidade de seus atos e suas consequências. Nada entrava no seu futuro. O caminho do bem como do mal está para ele. Se sucumbe, resta-lhe uma consolação. É que tudo não se acaba para ele e que Deus, em sua bondade, deixa-lhe livre para recomeçar o que fez mal.
É necessário, aliás, distinguir o que é obra da vontade de Deus e a que é da do homem. Se um perigo vos ameaça, não foste vós que criaste esse perigo, foi Deus. Contudo, tendes a vontade de a ele vos expor, porque vedes nele um meio de adiantamento e Deus o permitiu. Aí é que está outra pegadinha. Se nós escolhemos, nós passamos a ter o quê? Responsabilidade. E a responsabilidade vem com uma outra palavra que é muito importante. Vem com um comprometimento. Quando nos deixam escolher, nós nos comprometemos com o resultado que a gente quer. Por isso é que a responsabilidade é nossa. Mas não é uma responsabilidade, volta aqui. Por isso que é importante a gente voltar lá para o pilar 4, justiça divina. A gente tem a misericórdia de Deus sempre do nosso lado. Aí só tem uma perguntinha, vai depender de quem quer andar mais rápido ou mais devagar. Se você quer andar mais rápido para chegar logo numa categoria melhor de espírito, que é isso que a gente faz em cada existência, a gente vai o tempo todo estar ali ligado com a espiritualidade para perceber quando a coisa não foi bem e, nesse momento de comprometimento, buscar ajuda mesmo, né? Porque as provas vão acontecer, nós vamos ser a elas submetidos porque elas fazem parte o quê? Do nosso progresso. Se a gente quer passar para uma outra categoria, a gente tem que fazer prova, não tem jeito. A gente vai ter que fazer prova. Mas a prova, ela pode ser feita de uma forma o quê? Mais branda. De que forma? Recebendo a força espiritual dessa espiritualidade amiga, do nosso mentor, de todos aqueles que estão ali torcendo por nós. E isso requer de nós o quê? Reflexão constante, pensamento constante. Esse é o comprometimento em acertar. Querendo acertar, a gente ainda comete falhas, imagine se a gente nem pensar nisso, né? Então, a nossa vida começa a mudar de figura, porque a gente começa a compreender que a gente está aqui com um objetivo certo e que temos, sim, parceiros espirituais que nos fortalecem para submetermos-nos a estas provas. Porque ninguém vai fazer a prova no nosso lugar, somos nós, tá? Não se iludam, ninguém faz a prova no nosso lugar, somos nós mesmos. A diferença é que a gente vai ser fortalecido para aquela prova. É igual aquela pessoa que começa a fazer ginástica na academia, né? Ela chega ali, ela levanta aquele pezinho assim, tá muito pesado, mas ela insiste. Tem uma hora que ela vai... Nossa, eu nem sabia que isso era tão leve, né? Mas por quê? Porque ela foi se aprimorando, se aperfeiçoando, ela insistiu. E é exatamente o que acontece conosco quando nos submetemos a essas provas com o nosso comprometimento, com a nossa consciência e com a ajuda desses seres espirituais que estão, olha só, ao nosso dispor. Os espíritos amigos, tanto quanto o nosso anjo guardião, ou o nosso espírito protetor, ou o nosso mentor, como vocês quiserem chamar, eles estão ali o tempo todo do nosso lado. Mas eles só podem nos ajudar quando nós pedimos. Porque se nós não pedirmos, ele precisa respeitar o nosso livre-arbítrio. Se Deus, Criador, respeitou o nosso livre-arbítrio, nos permitindo escolher, qual seria o recado que ele mandaria para os nossos mentores? Na mesma linha. Só responde se tiver pedido. Porque se não tiver pedido, significa que ele está lá, ou ela está lá ainda viajando, aquele espírito, né? Pode ser ele ou ela, aquele espírito encarnado está ali aonde? Patinando na maionese. Está patinando, não sabe aí o que quer. Então, vamos respeitar. No momento que a gente pede, a gente recebe ajuda. Né? E lembrando sempre, ajuda é para nos fortalecer, não é para fazer a prova no nosso lugar, não, tá, gente? Se o espírito, estou lá na 259 agora, se o espírito pode escolher o gênero de provas que deve suportar, segue-se daí que todas as tribulações que experimentamos na vida foram previstas e escolhidas por nós. Sim e não, né?
Porque acontecem coisas na nossa vida que não foi previsto por nós. Nós não prevíamos um acidente, nós não prevíamos o que o outro podia fazer, né? E eles respondem exatamente isso. Todas não é a palavra, pois não se pode dizer que escolhestes e previstes tudo o que vos acontece no mundo, até as menores coisas. Escolhestes o gênero de provas. Os fatos de detalhe são a consequência da vossa posição e, frequentemente, de vossas próprias ações. Tem uma historinha, eu não me lembro, acho que foi Chico que contava. Bom, não importa, na verdade eu queria muito que fosse o Chico, porque eu sou uma fã assim, das coisas que ele escrevia e deixou pra gente. Mas isso é que um determinado Senhor, ele encarnou e na expiação dele, ele perderia a mão. E, passado um tempo, ele foi procurado, Chico foi procurado pelo irmão, por esse senhor que veio chorar as pitangas, né, dizendo, eu sofri um acidente e perdi um dedo. O Chico falou, você era para ter perdido a mão. E só perdeu um dedo e está aqui reclamando? Vai, meu Deus, né? Nossa. O que ele quis dizer com isso? As ações que esse senhor praticou na vida minoraram, foram diminuindo a intensidade da expiação que ele precisaria passar por conta de resgates do passado. E veio só no medo. As ações dele, ainda que inconscientes, né? Porque a gente, quando encarna, não lembra de tudo que a gente escolheu, mas a gente tem uma vaga lembrança, porque a lei divina está onde? Na nossa consciência. A gente escolhe de acordo, né, com o que a gente mais ou menos quer. A gente não lembra, mas a gente consegue acessar vagamente aquilo que a gente tem que fazer. Ou alguém aqui não sabe o que é o certo e o errado? Já sabemos. Né? Então significa que a gente já escolheu uma categoria, escolher a categoria do bem, de fazer a coisa mais certa, de buscar acertar, de buscar seguir ou fazer ao próximo aquilo que eu quero para mim. Então, olha só como as coisas já vão se desenrolando numa forma em que as minhas escolhas vão me permitir reduzir determinadas expiações que eu teria que passar. Ainda encarnado, ainda nessa existência, quanta coisa cada um de nós pode fazer para ter uma vida melhor. Aí eu adorei, porque se disserem para mim, olha, você pode melhorar a sua vida a partir de agora, eu acho que é tudo que a gente quer. Senão a gente não estaria aqui numa quinta-feira, de noite, né? A gente estaria em casa vendo novela, nem sei se tem novela nessa hora, mas acho que tem novela, estaria, sei lá, fazendo muitas outras coisas. Se a gente vem, significa que nós queremos ser colocados a pensar. Cada um de nós vem aqui e começa a pensar, tá me ouvindo? Mas fica assim, será que é isso? Será que eu posso melhorar aqui? Significa que a gente já está dando um passo. Um passo, né? É uma coisa muito boa. Se o espírito quis nascer entre malfeitores, por exemplo, ele sabia a que arrastamento se expunha, mas não cada um dos atos que viria a praticar. Esses atos são o efeito da sua vontade ou do seu livre-arbítrio. Aqui eu lembrei de uma outra história. A história dos irmãos gêmeos João e Mário. Já ouviram essa história? Não. Então vamos lá, vou contar. João e Mário, irmãos gêmeos, viviam, enquanto crianças, numa miséria extrema. O pai era alcoólatra, chegava em casa, hoje se diz alcoolista, né? Mas porque bebia muito, chegava em casa, maltratava a mãe, não trazia dinheiro, os filhos viviam como miseráveis, com roupas rasgadas, faltava comida, faltava tudo. A coisa era muito difícil mesmo. E já com 10, 12 anos, os meninos nessa dificuldade, tentando estudar, tentando buscar alimento, vender coisas para a mãe, né, para trazer comida para casa,
sofrem uma terrível perda. A mãe falece em virtude de tanta dificuldade. E eles se veem sozinhos com o pai. E aí um olha para o outro e diz, não, esse pai eu não quero para mim. E saem de casa. João vai para uma cidade e Mário vai para outra cidade. Esses eram rapazinhos de 12 anos. Alguns anos mais tarde, encontramos João, um executivo, trabalhava numa empresa que tinha muitos funcionários e ele era o dono da empresa. Tratava todos com muita atenção, tratava a família com muito carinho, pegava os filhos na escola e se dedicava, né, a cuidar das pessoas que trabalhavam na empresa. Era um chefe sensacional, E aí um dia ele vai... Perdão, deixa eu falar agora um pouquinho do Mário, né? Não vou dar o spoiler. E o Mário? O Mário, infelizmente, era um alcoolista igual ao pai. Bebia, jogava sinuca, não tinha nada quando jogar sinuca, peraí. Ele só jogava sinuca, só ficava o dia inteiro no bar bebendo, a ponto de ter sido expulso porque não conseguia pagar a conta e não tinha emprego. Vivia com muita dificuldade. Só tinha um único amigo, que era o mecânico, que chegou até a oferecer um emprego para ele, mas ele disse, não, esse emprego eu não quero. Né? Olha, ainda fez essa má escolha, porque era o único que estava ali do lado dele. E aí, o nosso João, né? João um dia vai fazer uma palestra numa escola e ao terminar a palestra perguntam para ele assim, nossa, o que fez do senhor, né? O que foi que motivou o senhor nessa vida a ser essa pessoa que é, a dar esses conselhos, a fazer tudo isso? Ele falou, foi a família que eu tive, foi o pai e a mãe que eu tive. E perguntaram a mesma coisa para o João, tal mecânico perguntou a mesma coisa para o Mário, por que você é assim? Por que você faz tudo isso, bebe e não trabalha? E na verdade ele já estava no terceiro casamento, a pessoa já tinha ido embora, não queria mais ele, porque não queria mais aquela vida. E ele sabe, foi a família que eu tive. O que a gente tira daqui? A mesma família deu resultados diferentes? O que aconteceu? O que aconteceu? Se João e Mário, irmãos gêmeos, partiram da mesma base, as escolhas que cada um fez. O João usou o exemplo da família para dizer, essa família eu não quero para mim. Ou seja, esse pai que maltratava minha mãe, que deixou a gente ficar com fome, que deixou minha mãe morrer de fome, doente, isso eu não quero para mim. Eu quero ser o oposto. Já o Mário fez o quê? Eu vou pegar esse exemplo. É nesse exemplo que eu vou partir. Então, ainda que as nossas escolhas, como ele acabou de dizer aqui, sejam de nascer num lugar difícil, ainda assim eu tenho a oportunidade de reverter a situação. Reverter e fazer mais, até ajudar aqueles que ali estão. Porque quantas vezes não escolhemos nascer num lugar de malfeitores para reverter aquela situação? Quantas vezes não fazemos essa escolha? E aí, por isso que vamos lá pedir ajuda aos nossos mentores para ajudar, porque a tarefa não é fácil. Não estou dizendo que ela é fácil, mas ela pode ser feita. A pergunta 260. Como o espírito pode querer nascer em pessoas de má vida? Olha o fechamento. É necessário que ele seja enviado no meio onde possa suportar a prova que pediu. Pois bem, é preciso, pois, que haja analogia. Para lutar contra o instinto de roubo, é preciso que se encontre com pessoas dadas a roubar. Ou seja, lutar contra os instintos. A gente pensa assim, nossa, mas isso é muito difícil. Aí eu volto lá. Justiça divina. Ele escolheu nascer ali, tá? Pôde escolheu com que objetivo? De mudar. Porque às vezes as nossas expiações estão justamente lá,
nós não levou para mau caminho outras pessoas, outras famílias? Então, nascer lá é a oportunidade o quê? De resgatar. Peraí, eu vou reverter aquela situação lá do passado. Eu escolhi e vou lá. Às vezes a gente pode pensar assim, puxa, mas será que eu vou ter força para isso? Será que eu vou ter força? Ou melhor, vou fazer aqui uma outra pergunta. O espírito pode fracassar nas provas que escolhe? Porque a gente escolhe e às vezes a gente enfraquece e a gente pode fracassar. Pode? Pode sim. Pode, porque às vezes a gente subestima o meio que a gente tem. A gente subestima, a gente se acha mais forte do que a gente realmente é. E aí a gente fracassa. Mas aí temos o quê? A misericórdia divina, que vai nos permitir uma nova reencarnação com a ajuda de mentores espirituais que vão, mais uma vez, nos orientar. Ai, mas eu vou fracassar de novo. A gente vai fracassar quantas vezes forem necessárias para que a gente possa crescer. Aí, o que ajuda, então, a entender essa doutrina espírita que tanto você fala? Ajuda a melhorar a nossa percepção de vida. Vejam só, vou exagerar aqui um pouquinho. A gente está aqui, está escutando o que eu estou falando, eu também estou ouvindo, eu sou a primeira a ouvir, né? Está aqui, né? Todos nós temos lá, na nossa companhia, muitos espíritos desencarnados, que estão conosco, porque passaram por ali, ou porque vêm nos visitar, vêm aqui para essa casa, estão com a gente aqui. Quando eles ouvem isso, eles se fortalecem no bem, eles percebem que eles têm outras oportunidades, eles começam a reconhecer na misericórdia do Pai a oportunidade da vida, ou melhor, a existência. A vida ele já tem enquanto espírito, mas existir de novo aqui entre nós, essa é uma dádiva, é uma oportunidade que a gente tem que todos os dias agradecer. Puxa, muito bom eu estar aqui, tendo feito a escolha e estar enfrentando as expiações que eu tenho que enfrentar. Com aquela camisa, né? A camisa da humildade, para pedir ajuda aos espíritos amigos. Vamos mais para frente. Eu estou bem na hora? Eu feito isso uma noite mesmo. Ah, então tá bem. Se não houvesse pessoas de má vida sobre a Terra, o espírito poderia, pois, aí encontrar meio necessário a certas provas? O que ele está querendo dizer com a gente? Será que a gente podia, aqui na Terra, experimentar pessoas que estivessem todas num nível espiritual mais alto? Será que isso seria bom? E ele diz, precisar seria lamentar isso. É o que ocorre nos mundos superiores, onde o mal não tem acesso. E porque não há senão bons espíritos. Fazei que, em breve, o mesmo ocorra sobre a vossa terra. Gente, olha que coisa mais linda. Ele está dizendo que nós vamos conseguir transformar o nosso planeta com a nossa transformação. E aí a gente não vai mais precisar existir no mal, existir na contrariedade. Usar a palavra mal é às vezes muito pesada, né? Mas a gente pode dizer na contrariedade, naquilo que a gente ainda não compreende, não gosta, ou, né? Como eu dei o exemplo ali, o exercício da vingança, né? O exercício aleatório da vingança que a gente ainda nutre. Então, se a gente não tiver mais isso, a gente mudou a face do nosso planeta. E isso começa onde? Em nós. Tem até uma música linda, né? Que a gente lá na minha casa espírita, a gente conta. A paz de Deus começa em nós. Não é? E é isso. A gente vai mudando e tudo vai mudando à nossa volta. Então vai chegar o momento em que a gente não vai mais ter sequer que reencarnar. Vamos deixar de ser espíritos errantes, né? Lá na frente, eu vou correr só um pouquinho, porque eu tenho mais 3 perguntas que eu quero ver com vocês. E a 263 agora. Por quê? Porque essa é muito importante, porque ela é uma curiosidade que muita gente tem.
será que o espírito faz sua escolha imediatamente depois da morte? Por que eu achei essa pergunta interessante? Eu não me lembro, agora me fugiu a cabeça. Sheila, o espírito Sheila, que foi uma enfermeira, né? Ela desencarnou na Primeira ou na Segunda Guerra, não me lembro, mas na guerra. De manhã, de tarde, ela já estava trabalhando na espiritualidade. Ela já estava atuando na espiritualidade. Como é que pode isso se a gente tem notícia de que quando a gente desencarna, ou seja, quando nós saímos do nosso corpo físico, né, enquanto espíritos, né, deixamos o corpo físico, entramos num certo torpor, até a gente entender o que aconteceu, né, que houve esse desprendimento definitivo, e até a gente entender isso demora um pouquinho. E aí, será que a gente poderia, nesse caso, nessa pergunta, entender e logo em seguida reencarnar? Né? Porque Sheila é um exemplo de que ela continuou, ela já entendeu que ela tinha desencarnado e ela foi trabalhar. E aí a pergunta, será que a gente pode fazer essas escolhas rápidas? E ele diz assim, não. Muitos acreditam na eternidade das penas, mas foi dito, isto é um castigo. Ou seja, não conseguimos ainda fazer essas escolhas imediatas. E quando é extremamente necessário que nós reencarnemos, o que acontece? Vamos encarnar sem ter feito essa escolha. Mas isso será uma excepcionalidade. E quando acontecer, Deus proverá a espiritualidade constantemente junto àquele. Para quê? Para que ele possa aproveitar a encarnação que ele está tendo, é a chamada encarnação compulsória, que ele possa estar ali sendo, pelo menos, né, enquanto ele está tentando entender o que aconteceu, guiado, apoiado e com mais chances de bom êxito. Bom, esse estudo de hoje, eu fiz assim, tentei tecer um pouco de perguntas importantes, mas é muito legal, se vocês puderem em casa, né, dar uma lidinha, 258, 265, que é o conjunto da obra, mas é importante que a gente saia daqui hoje com uma mensagem, eu acho que vale bem a mensagem. Eu busquei essa mensagem na obra Rumo Certo, no livro Rumo Certo. É uma psicografia do Emmanuel, escrita por Chico Xavier. Ela fala sobre tribulações. Ela diz assim, ó, quando estiverdes à bica de maldizer as provações que a terra te ofereça por lições beneméritas, pensa na estagnação em que se nos erigiria o caminho, se não houvesse a mudança, que tantas vezes se nos expressa à custa de sofrimento. Se a semente não aceitasse a solidão, no claustro da gleba, flor e fruto não surgiriam no enriquecimento da vida. Se a fonte recusasse passar por sobre lodo e pedra, o campo estaria reduzido à esterilidade. Se a lâmpada se negasse a suportar a carga de força que gradativamente a consome, não se faria luz, dissolvendo as trevas. Se a criança não se desenvolvesse, transformando-se em adulto, a ingenuidade jamais daria lugar à experiência. Assim, em todos os distritos da edificação e do sentimento, se a cultura não crescesse, não haveria progresso. Se a teoria não avançasse para a realização, nunca passaria de um montão de palavras. Transposição, atrito, provas e desafios são condições de melhoria e aperfeiçoamento, ajuste e elevação. Ajuste, expiação e elevação, prova. À vista disso, aceitemos em paz as tribulações que a existência nos imponha. Se lutas e peços, conflitos e lágrimas não vos visitassem os corações,
nosso espírito se deteria gradeado na ilusão e na incipiência, ensombrado de ignorância e primitivismo. Agradeçamos os obstáculos que nos chegam em forma de alteração ou mudança, quebrando-nos a inércia e renovando-nos a vida. Recordemos a águia na cintura. Não fosse o rompimento do invólucro que a constringe, não desenvolveria as próprias asas para ganhar as alturas. Não existisse o sofrimento que nos estilhaça a crosta da personalidade egoística, não encontraríamos caminho para elevarmos à felicidade da vida eterna. Então, que esse estudo de hoje possa nos fazer refletir sobre as oportunidades que temos, com as escolhas que fizemos e diminua um pouco, as expiações que tenhamos que resgatar. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada, Cristina. Vamos agora à leitura do Evangelho, capítulo 14, honrai vosso pai e a vossa mãe, do item 1 ao item 7. Em Marcos, capítulo 10, versículo 19, Lucas, capítulo 18, versículo 20, Mateus, capítulo 19, itens 18 e 19. Sabeis os mandamentos: não cometeis adultério, não matareis, não roubareis, não dareis falso testemunho, não fareis mal a ninguém, honrai vosso pai e vossa mãe. Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Honrai vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes muito tempo sobre a terra que o Senhor Deus vos dará. Nós recomendamos também, vamos ver alguns itens que todos em casa releiam, para absorver melhor essa mensagem. Vamos passar agora ao momento do nosso passe. Pedimos que apaguem as luzes, por favor. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso divino médico, queridos amigos espirituais, rogamos as vossas bênçãos de amor, de paz, de equilíbrio, de cura para todos nós que aqui estamos. Que os bondosos amigos espirituais encontrem em nós as disposições para o bem. Que seja em teu nome, Senhor Jesus, em nome dos bons espíritos e, acima de tudo, em nome de Deus, que possamos iniciar o passe. Graças a Deus. Em Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda de Joana de Ângeles, ela nos diz: os pais não são seres fortuitos que aparecem à frente da nossa parede, da nossa vida, descomprometidos moral e espiritualmente. São pilotis da instituição doméstica, sobre as quais se constroem os grupos da consanguinidade e da afetividade. Os filhos renascem através daqueles com os quais têm compromissos morais e de gravidade para o desenvolvimento espiritual de ambos, dos genitores e dos descendentes. A piedade filial é dos mais significativas manifestações de amor que o espírito se deve impor, ampliando a área dos sentimentos e acrescentando outros deveres, quais os de gratidão, respeito, ternura, impostergáveis. Quando se trata de pais adotivos ou aqueles que os representam, esse dever ainda é maior, considerando-se que o afeto de quem se fizer objeto possui um caráter mais grandioso, porque destituído da obrigatoriedade
que a injunção carnal impõe quando ocorre a edificação da família. O declínio das forças físicas e mentais, através das enfermidades e do envelhecimento, é a fase mais significativa para que os filhos demonstrem o seu reconhecimento e amor pelos seus pais. O bem que oferece aos genitores, além de dever, é também sementeira para o próprio amanhã. Muitos pais não correspondem ao dever que lhes diz respeito, atirando os filhos ao abandono, esquivando-se de atendê-los nas suas urgentes necessidades e sofrimentos, conduzindo-se levianamente e sem qualquer escrúpulo. Todavia, essa conduta enferma não justifica que aqueles que a sofreram ofereçam a mesma moeda de ingratidão. Além das famílias consanguíneas, existem também aqueles que é de natureza espiritual, cujos vínculos são mais fortes, ligando os indivíduos que as constituem. Seja, porém, qual for o tipo de família que cada ser se encontre, cumpre-lhe o dever do amor filial e fraternal, para bem se desincumbir-se das tarefas que ficaram na escuridão dos erros transatos. Quando Jesus, em pleno ministério, sabendo que sua mãe e seus irmãos o procuravam com ansiedade, de forma surpreendente, interrogou ao grupo aturdido o que queria submeter-se à sua sombra coletiva. Quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E após olhar em redor, a todos elegeu como sua família, pois que completou: todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, essa é minha irmã, essa é minha irmã. Seu amor familiar envia-se a toda a humanidade para a qual vieram, rompendo os grilhões do grupo restrito, para ensinar-lhes que, na condição de serem todos os indivíduos filhos de Deus, são uma só e única família. Graças a Deus. Vamos passar agora à mensagem do plano espiritual. Deus é nosso Pai Criador e nos criou por amor. E nos dá todos os dias oportunidade de reflexão, de análise das nossas atitudes, como é que nós estamos nos conduzindo na vida. Ele respeita o livre-arbítrio. E o homem só é infeliz quando se afasta das leis do Pai. Mas o Pai jamais o abandona. Deus tem o olhar voltado para todos os seus filhos. Não tem distinção. Não tem privilégios. Ele só tem amor por todos nós. Mas nós, espíritos rebeldes que somos, muitas vezes fazemos escolhas erradas. Mas quando nos arrependemos, sinceramente, e rogamos o auxílio de todos os amigos espirituais, não só do nosso anjo protetor, mas daqueles que estão à nossa volta, que simpatizam conosco, quando rogamos a assistência deles, eles vêm ao nosso encontro, aliviando a nossa mente, nos dando, sim, condição de ter a força para suportar as dores que fazem parte do nosso passado. Isso muda de ideia. Quem assim não quer?
Mas nem por isso Deus deixa de olhar por ele. Porque todos nós fomos criados da mesma forma, todos nós temos as mesmas oportunidades, basta que sejamos inteligentes e façamos as nossas escolhas de acordo com a lei do Pai. Porque todos chegaremos à perfeição relativa. Não importa quanto tempo vamos demorar, mas todos chegaremos. Porque esse é o objetivo do nosso Pai. E Ele nos ama de tal forma que todos os dias nós temos oportunidades de modificar, de fazer a nossa trajetória diferente, de fazer as escolhas necessárias, trabalhar pela nossa moral, olharmos os nossos irmãos com empatia, procurando aliviar a dor daqueles que sofrem, orando por aqueles que estão doentes e orando até pelos nossos governantes, aqueles que estão no poder público, porque também foram espíritos que se prepararam e muitas vezes se perdem no meio do caminho. Mas nós que já estamos dentro da doutrina espírita, apreendendo, não temos mais desculpas, porque nós já sabemos. Então a nossa responsabilidade é maior diante de tudo aquilo que a gente tem, de tudo aquilo que a gente passa. Então vamos aproveitar a encarnação, agradecendo todos os dias pelas dificuldades, pelos empeços, e rogando ao Pai: Pai, ajuda-me a vencer a mim mesmo, que eu possa suportar aquilo que me é necessário, porque nós estamos exatamente com as pessoas que nos comprometemos no passado e hoje estamos tendo uma oportunidade de nos reequilibrarmos, de nos aceitarmos, de nos perdoarmos. E perdoando, meus irmãos, que seremos perdoados. Então aproveitemos a misericórdia e vamos sim ter o Evangelho como nosso livro de cabeceira, como roteiro da nossa caminhada, porque ninguém nasce para falhar, todos nascem para dar certo, mas depende da escolha de cada um. E que Deus nesse momento derrame sim o seu amor, a sua paz sobre todos os que aqui estão. Abençoa também aqueles que por alguma razão não puderam estar conosco no dia de hoje. Que eles recebam, Pai, as vossas bênçãos, o vosso amor, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus, te agradecemos, Senhor, tudo que temos dado, a vida, a família, o trabalho de cada dia, o pão de cada dia, Senhor. Te agradecemos por essa espiritualidade maravilhosa que se debruça sobre nós, Senhor, a cada instante. Te agradecemos por essa cada espírito, por todos que aqui nos chegam, Senhor. Queremos também te pedir, nos fortaleça, Senhor, para que possamos, a cada dia, caminharmos na tua direção e a cada dia entendermos que tudo é para o nosso crescimento, que nós possamos, Senhor, fazer boas escolhas. Queremos te agradecer e te pedir, Senhor, te pedir que proteja os nossos pais, proteja as casas, e todos, Senhor, ao nosso redor. Abençoe as nossas famílias, os nossos amigos, aqueles que não são nossos amigos. Queremos pedir permissão, Senhor, para terminar a nossa reunião de estudo no dia de hoje. Que assim seja, graças a Deus.